Era isso que eu queria. Finalmente, a Frontier acabou de revelar a próxima atualização gratuita do Jurassic World Evolution 3. E apesar de não trazer novos modos gigantescos ou uma DLC completa, ela chega com várias melhorias interessantes. Estamos falando de mudanças importantes nos aviários, um novo pterossauro chegando ao jogo, melhorias de construção, novas ferramentas para os guardas do parque e até mesmo uma habilidade muito maneira que muitos jogadores queriam ver desde o filme do Jurassic World Rebirth. E o melhor de tudo, isso chega gratuitamente no dia 16 de junho. Então vamos analisar todas essas novidades dessa atualização. O grande destaque da atualização é, sem dúvidas, uma pequena reformulação dos aviários. Desde o lançamento do jogo, muitos jogadores sentiam que os pterossauros tinham um comportamento um pouco limitado dentro das instalações. Agora, isso começa a mudar. Uma das novidades mais interessantes é a adição de 2 novos pontos de pousos personalizáveis. Na prática, isso significa que agora vamos poder escolher exatamente onde os animais voadores vão pousar. Esses poleiros podem ser colocados individualmente ou incorporados em cenários e blueprints personalizados. Isso abre muitas possibilidades para quem gosta de criar habitats mais detalhados e realistas para os répteis voadores. Imagine criar uma área com grandes árvores, rochas elevadas e estruturas artificiais e definir exatamente onde os pterossauros irão descansar. O resultado promete deixar os aviários muito mais vivos. Outra melhoria muito importante é a redução das restrições de edição de terreno dentro dos aviários. Quem gosta de construir habitats complexos provavelmente já se frustrou ao tentar modificar o solo e encontrar várias limitações. Segundo a Frontier, essas restrições foram bastante reduzidas. Isso significa mais liberdade para criar montanhas, vales, lagos e formações naturais dentro dos recintos voadores. Para os criadores de parque realista, essa é uma das melhores melhorias da atualização. Claro que ainda a gente quer um aumento na altitude dos aviários e no tamanho deles, para ser um negócio mais dinâmico, mas isso pelo menos já é uma pequena evolução. Além disso, os pterossauros receberam melhorias de navegação. Agora eles conseguem voar com muito mais liberdade entre os objetos do cenário. Anteriormente, grandes construções podiam limitar bastante o movimento dos animais. Agora, sempre que houver espaço suficiente, eles poderão voar por baixo, ao redor e até através de grandes estruturas decorativas. Isso deve deixar os comportamentos muito mais naturais e reduzir situações estranhas durante o voo. Uma novidade também que chamou a atenção foi a integração do Cretaceous Cruise e os aviários. Agora, a atração poderá atravessar as áreas onde vivem as nossas espécies voadoras. Isso significa que os visitantes poderão observar os pterossauros de muito mais perto durante o passeio. Além disso, aumenta muito a imersão para os visitantes e essa mudança cria novas oportunidades para construir atrações extremamente bonitas dentro do parque, como também o passeio jurássico, que a gente pode ver ali o carrinho no vídeo. Já dá para imaginar os passeios atravessando esses enormes aviários cheios de pterossauros voando sobre a cabeça dos visitantes. Muito massa! Outra novidade importante é a chegada de uma nova espécie, o Cearadactylus, ele que está de volta aqui no Jurassic World Evolution 3. Para quem jogou o Jurassic World Evolution 2, esse é um retorno bem interessante. O animal passa a integrar oficialmente a lista de espécies disponíveis no jogo e vamos poder colocar ela a partir do dia 16. E como estamos falando do Jurassic World Evolution 3, ela também contará com um sistema familiar completo, incluindo, obviamente, os filhotes. Uma mudança que muita gente pediu, finalmente chegou. Os tiranossauros adultos agora conseguem nadar em águas profundas. Essa é uma melhoria que faz muito sentido pensando na DLC futura do Jurassic World Rebirth, já que provavelmente essa mudança foi mais por causa da DLC mesmo do que outra coisa, porque foi pontualmente no T-Rex. De qualquer modo, isso permite criar uns habitats mais interessantes e abre novas possibilidades para o design do cercado do T-Rex. Mas ainda assim, na minha opinião, todos os animais deveriam nadar, sem exceção. Mas vamos ver se no futuro aumentam mais ainda a diversidade, né? A atualização também traz um novo drone de incubadora, e junto dele chega a ferramenta chamada Deep Analyzer para os animais marinhos. Com esses drones, vamos poder escanear os dinossauros e tirar as fotos. Fazendo essas análises, você vai ganhar dinheiro e, dependendo do caso, também poderá desbloquear modificações genéticas para essa espécie em específico. Vai ser interessante descobrir como essa ferramenta poderá nos ajudar durante o dia a dia no parque. Os Rangers também receberam uma novidade. Agora eles têm acesso a um sinalizador portátil, igual sendo o filme do
Jurassic Park. Esse item permitirá atrair ou redirecionar os animais em determinadas situações. Por exemplo, como no vídeo, podemos mover os dinossauros desse modo sem precisar tranquilizar um animal. Dependendo de como funciona na prática, pode se tornar uma ferramenta extremamente útil para controlar emergências dentro do parque. Além dessas grandes novidades, a atualização também traz várias melhorias de qualidade de vida para o jogo. Uma das mais pedidas era a possibilidade de favoritar itens do cenário, assim como a gente tem aí no Prehistoric Kingdom ou até mesmo no Planet Zoo. Agora será possível salvar os objetos favoritos para encontrá-los mais rapidamente durante a construção. Parece simples, mas para quem passa horas construindo esses parques detalhados, isso economiza muito tempo. E para mim já devia ter tido desde o lançamento, né? Os filtros de blueprints também foram atualizados. Agora vamos poder escolher exatamente o que queremos que apareça. Isso deve facilitar bastante a organização dos projetos, principalmente para os jogadores, assim como eu, que possui uma grande quantidade de construções salvas. Outra novidade interessante é que as luzes decorativas agora podem permanecer ligadas durante o dia. Isso dá mais controle criativo para quem gosta de criar áreas temáticas ou utilizar iluminação especial em determinadas construções. No geral, essa atualização parece focada em algo que a comunidade valoriza muito: a liberdade de construção. As melhorias dos aviários, a navegação dos pterossauros, os novos poleiros e a integração com o Cretaceous Cruise pode transformar completamente a maneira como criamos os habitats para as espécies voadoras. Somando isso ao retorno do Pterodactylus, ao T-Rex nadando e às diversas melhorias de qualidade de vida, temos uma atualização gratuita bastante sólida. Talvez não seja a maior atualização já lançada no Jurassic World Evolution 3, mas pelo menos temos sinal de vida novamente e podemos ter esperança para mais mudanças no futuro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual dessas novidades você mais gostou? Os novos aviários, o retorno do Pterodáctilo ou o T-Rex finalmente podendo nadar? Deixe seu comentário aí embaixo, quero muito saber. Se gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal para que não perca mais nenhum vídeo de novidades aqui dos jogos de dinossauro. E se você não viu meu último vídeo de Planet Zoo, onde eu construí um habitat muito maneiro para os lobos ocidentais, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!